Shalom, gente. Vamos começar o dia falando com Hashem. Antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero promover o livro do Rav Shimshon Brisker, Conversos e Conversão à Luz da Torá. A visão da Torá sobre os conversos e a conversão ao judaísmo. Um livro muito importante, aquelas pessoas que têm um desejo de conversão, estão pensando nisso, ou estão no processo de conversão, muito interessante para ler esse livro e entender esses conceitos. Muito bem. Hoje eu quero falar sobre algo que pode parecer, no dia a dia, quando cada um está convivendo com as situações, você pode achar que isso não é tão grave, mas é muito grave. Você está numa roda de pessoas conversando, de amigos, e um monte de bobeira, de palavras bobas e sarcasmo, de brincadeira toda hora, de tolice, ou no trabalho. E você fala, a gente está relaxando um pouco. Não, isso é muito perigoso. A bobeira, a tolice, ela traz uma vulnerabilidade na mente da pessoa. E nossos sábios dizem que isso é a porta para a transgressão, para o pecado, para a pessoa transgredir, fazer algo que é proibido segundo a Torá. Então isso não é uma coisa tão simples, isso é perigoso. A pessoa deve evitar a tolice, a bobeira, tanto numa roda de amigos, enfim, como na mente dela também, pensando coisas bobas, coisas tolas, falando coisas bobas e coisas tolas. É preciso estar alerta. A gente aqui, eu falo sempre para as pessoas, esse mundo aqui não é uma colônia de férias. Aqui é um lugar de concertos. Aqui existe uma guerra dentro de nós e fora de nós. Existe dentro de nós a guerra entre o Yetzer Hará e o Yetzer Hatov, a inclinação do mal e a inclinação do bem. Existe fora também, existe situações na vida de cada pessoa que são situações que são desafios. Então, a bobeira, ela traz uma vulnerabilidade, é muito perigoso. Então, no livro se chama Likutei Yetzot, do Rav Nachman Mibreslev. Nesse livro, ele traz muitas lições interessantes e muito boas, e uma delas ele diz o seguinte, sobre essa questão da tolice. Ele fala, En Adam Over Haverá, isso nossos sábios falam sobre isso, é uma citação que está na Gemara, ele traz essa citação aqui, En Adam Over Haverá, ela, Imken, Nechnas Bo Ruach Shtut. O homem não comete uma transgressão, uma verá, uma proibição, a não ser que entre nele um espírito de tolice. Ou seja, não é que entrou nele o espírito de tolice como se fosse algo que ele não é responsável. Não, ele é responsável. Ele abriu a porta para isso, para essa atitude, esse espírito de tolice que faz com que ele se torne vulnerável e venha cometer a transgressão, o pecado, Chas v'Shalom. Então, é preciso manter a mente alerta. Bobeira, tolice, não é uma coisa simples, não. É uma coisa muito perigosa. É preciso manter a mente serena. Você pode relaxar sem precisar fazer bobeira, sem precisar ficar fazendo tolice. E continuando, mais na frente ele fala assim, Ve'al yedei esek a Torá, e através da pessoa se ocupar com as coisas relacionadas à Torá, com o estudo, cada um na sua configuração,
eu falo sempre, o Ben-Hur tem que saber muito bem Shevet Mitzvot, de maneira muito precisa, e outros livros que ele possa ler, que ele possa também se aprofundar no estudo, mas primeiro a Shevet Mitzvot, que é fundamental. Todo judeu tem que saber as 613 mitzvot, e também, obviamente, tem os livros adequados para cada configuração. Quando a pessoa se ocupa, aqui é Ve'aledei esek, ele se ocupa, ele investe tempo. Ele investe da sua vida, do seu tempo, do seu esforço para isso. Não é uma coisa ocasional, não é uma coisa que ele faz quando tem vontade, não é isso. Ele se ocupa disso. Então, Ve'aledei esek a Torá, zochen lesechel amiti. Ele tem o mérito de ter uma mente que está ligada à verdade. Uma mente que está ligada à verdade da Torá, a realidade que a Kadosh Baruch Hu disponibilizou para nós e não ilusões. Então, gente, tolice não é brincadeira, é perigoso. Uma lição para todos. Shalom, shalom, Baruch Hashem.